autoridades presentes, senhores empresários, senhores profissionais de imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Universidade Regional do Cariri, URCA, do Geoparque Araripe e da Diocese do Crato, promotores e realizadores deste projeto, que conta com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri, Fundetec, e a parceria do Hotel Iuá para este evento de lançamento, estabelecido como o hotel oficial deste projeto, apresentamos os nossos cumprimentos e as boas-vindas a todos que nesta noite aqui se encontram para prestigiar a solenidade que marca o lançamento do 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero. E onde está ele? Hoje teremos a apresentação deste projeto de grande relevância para a região do Cariri e para todo o nosso estado, que acontecerá já em sua 4ª edição, no período de 17 a 21 de novembro deste ano, no campus Crajubar URCA, aqui em Juazeiro do Norte. Senhoras e senhores, neste momento, vamos proceder à formação da mesa. Convidamos a excelentíssima senhora Antônia Altonite Cortes de Oliveira, magnífica reitora da Universidade Regional do Cariri. Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Panico, Bispo Diocesano do Crato. Ilustríssima Irmã Anete de Mulan, presidente do 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero. Representando o senhor Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, convidamos o senhor ex-prefeito municipal, secretário municipal, Dr. José Roberto Barreto Celestino. A ilustríssima senhora Maria Betilde Sampaio Correia, professora aposentada da Universidade Regional do Cariri e vice-prefeita municipal de Barbalha. O ilustríssimo senhor Francisco Idalécio Freitas, diretor executivo do Geoparque Araripe. A ilustríssima senhora Dilza Maria Rodrigues Maia Esmeraldo, diretora superintendente da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri, Fundetec. O ilustríssimo senhor Dr. Plácido Cidade Nuvens, ex-reitor da Universidade Regional do Cariri, historiador e pesquisador da área de paleontologia. O ilustríssimo senhor Dr. Wilton Almeida, diretor-presidente da TV Verde Vale, e também representando o deputado federal Manuel Salviano Sobrinho. A ilustríssima senhora Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra, pró-reitora de extensão da URCA e coordenadora geral deste projeto. A ilustríssima senhora professora Fátima Pinho, diretora do IPESC e professora da Universidade Regional do Cariri. É convidado também para compor a mesa o ilustríssimo senhor Renato Casimiro, presidente entrante do Instituto Cultural do Vale Caririense. Então, um cavalheiro gentil que traz a sua própria cadeira, não é?
por medida de segurança. Senhoras e senhores, composta a mesa, nesse momento convidamos a todos para de pé ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Queremos dar as boas-vindas ao deputado federal José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e convidá-lo para compor a mesa aqui no nosso recinto. Deputado Arnon, esteja certo que o Renato Casimiro, quando trouxe uma cadeira, trouxe a sua, viu, deputado? Senhoras e senhores que compõem a mesa, podem tomar assento. Pode sim, convidado.
não fere a legislação eleitoral. Senhoras e senhores, muito bem-vindos nesse recinto, além dos componentes da mesa, autoridades, coordenadores do 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero. Também temos pessoas da maior importância para a realização desse encontro e para justificá-lo, porquanto são pessoas que têm contribuído muito, professores, empresários, escritores, para cada vez mais elevar a memória do Padre Cícero, dizer da sua grande importância no cenário não somente religioso, mas no cenário completamente existencial do Brasil. Nesse momento, se fará uso da palavra a magnífica reitora da Universidade Regional do Cariri, professora Otonite Cortez. Bom, nós vamos transformar aqui esta formalidade em algo mais informal. Obrigado. Dom Panico não iria falar, mas foi-lhe dada a palavra pela reitora, então vamos... Ele não iria falar porque pediu para não falar, mas agora está sem jeito, não é? Diante da insistência, tudo cede, né? Pois bem, obrigado, professora, e a quem eu quero, em seu nome, saudar e cumprimentar toda a mesa e esta ilustre plateia. Pela 4ª vez, então, a URCA debate o tema sobre o Padre Cícero. Já na vez passada, no 3º Simpósio Internacional, nos perguntávamos, o Padre Cícero onde está? E o tema o questionamento central deste 4º simpósio volta sobre o mesmo assunto. Onde está o Padre Cícero? Eu, enquanto estava aqui sentado, questionado também por 2 perguntas que me foram feitas para dar entrevistas, eu pensei, e digo para vocês em modo assim, pensando em voz alta, não preparei discurso, nem quero fazer discurso, mas onde está o Padre Cícero hoje? O interesse da academia é grande, mas o Padre Cícero não está somente na academia. Aonde está o Padre Cícero hoje? Eu, quando passo no meio do povo, pelas ruas, vejo a imagem, a estátua do Padre Cícero em todo canto, sobretudo no comércio, nas casas comerciais, nos bancos, mas o Padre Cícero não está aí. Aonde está o Padre Cícero? O Padre Cícero está no coração do povo. Eu creio que este 4º simpósio deveria, então, debruçar-se sobre esta realidade. Mais do que fazer novos, assim, elaborar novos conceitos, ou abrir novas pistas que esvaziam existencialmente a importância do Padre Cícero para o nosso povo. Eu acho que deveríamos, então, refletir mais. O Padre Cícero está onde? Está em cima do caminhão de pau de arara, dos romeiros. Essa gente pobre, humilde, simples, do Nordeste, que vem atraído por uma memória que não tem outros interesses, não políticos, não econômicos,
não de querer, então, servir-se, manipular, desculpe a palavra forte, manipular o Padre Cícero para outros interesses, que não sejam os interesses religiosos de um sacerdote, homem de Deus, homem do povo, sobretudo dos mais simples. Então, este quarto simpósio certamente prestará um grande serviço, não só à academia, mas a toda a nação romeira, a todo o povo do Nordeste e a toda a igreja que está refletindo sobre a reabilitação do Padre Cícero. E vocês podem imaginar muito bem que um dos empecilhos para a reabilitação do Padre Cícero é porque não está bem claro aonde o Padre Cícero está hoje. Quais são os interesses do povo? Então, queridos amigos, ilustres senhores e senhoras, professores, professoras, prestemos um bom serviço ao Padre Cícero. Obrigado. Muito obrigado, Dom Fernando. Então, agora podemos passar a palavra à magnífica reitora da Universidade Regional do Cariri, professora Otonite Cortez. Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Fernando Panico, Bispo da Diocese do Crato, Ilustríssima Senhora Irmã Anete de Moulin, Presidente de honra do 4º Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero, Excelentíssimo Senhor Roberto Celestino, nesse ato representando o Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Excelentíssima Senhora Maria Betilde Sampaio Corrêa, Vice-Prefeita de Barbalha, Ilustríssimo Senhor Francisco Idalécio Freitas, Diretor Executivo do Geoparque Araripe, Ilustríssima Senhora Dilsa Maria Rodrigues Maia Esmeraldo, Diretora Superintendente da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri, Ilustríssimo Senhor Plácio Cidade Nuvens, ex-reitor da URCA, coordenador e fundador do Museu de Paleontologia da URCA em Santana do Cariri. Ilustríssimo Senhor Wilton Almeida, diretor-presidente da TV Verdes Mares, nesse ato Verde Vales, nesse ato representando o deputado federal Manuel Salviano. Ilustríssima Senhora Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra, pró-reitora de extensão da URCA e coordenadora desse projeto. Professora Fátima Pinho, diretora do IPESC, minha colega do Departamento de História. Ilustríssimo Senhor Renato Casimiro, presidente do Instituto Cultural do Vale Cearense, Vale Caririense, desculpe. Deputado Arnon Bezerra, acho que não deixei ninguém. Cumprimentar o secretário de Cultura de Vaza Alegre, Milton Bezerra, a secretária de Cultura do Crato, Dani Djalho, secretário de Desenvolvimento Econômico, Venâncio Saraiva, cumprimentar todos os meus colegas da URCA aqui presentes, demais pessoas, funcionários da URCA, agradecer a presença do João Hilário. A presença de João Hilário no evento já é meio caminho andado para o sucesso do evento, né? Então, agradecer muito a sua presença, o seu trabalho aqui. O 4º Simpósio Internacional para Estudos sobre o Padre Cícero, que terá como tema central "E onde ele está?", se configura como evento de grande importância para atualizar os conhecimentos acerca do Padre Cícero, da cidade de Juazeiro do Norte e região do Cariri, por extensão, e das pessoas que aqui vivem, rezam e produzem. Esse evento adotou uma perspectiva de continuidade em relação aos simpósios anteriores. Assim sendo, permitam-nos, senhoras e senhores, evocar os registros memoriais dos 3 simpósios. O primeiro, realizado em 1988, teve como tema
o Padre Cícero e os Romeiros de Juazeiro do Norte. E como objetivo, nas palavras do seu idealizador, o então reitor da URCA, professor Dr. José Teodoro Soares, contribuir válida e seriamente para as reflexões e os estudos sobre o taumaturgo do Nordeste, sobre as manifestações salvíficas dos romeiros, suas recitações culticas, suas visões de mundo e, principalmente, suas implicações existenciais com a realidade total, com a realidade vivida, tudo isso centrado na pessoa daquele que crê. O segundo simpósio, realizado em 1989, ainda no reitorado do professor Dr. Teodoro, teve como tema Juazeiro do Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo, um contexto de milagre. Aquele simpósio trouxe a público, de forma inédita, a discussão sobre o inquérito produzido pela Igreja acerca dos fatos extraordinários ocorridos em 1889. O terceiro simpósio foi realizado sob os auspícios do então reitor, professor Dr. André Luiz Herzog Cardoso, e do pró-reitor de extensão, José Carlos dos Santos, em parceria com a Diocese de Crato, e lançou a pergunta: Padre Cícero, e quem é ele? Intelectuais de diversas matrizes e áreas postularam e discutiram as assertivas resultantes de suas pesquisas. Aquele simpósio teve como objetivo resgatar discussões de pesquisadores contemporâneos no sentido de compreender o fenômeno Padre Cícero na atual conjuntura social e eclesial. Analisar o sentido e o significado da vida do Padre Cícero, tomando-o como referência para compreender as romarias de Juazeiro do Norte. Todos esses simpósios foram exitosos ao seu tempo e para o que se propuseram, não somente por se constituírem em grandes eventos que deram visibilidade à URCA e à região, mas, e sobretudo, por provocar pioneiramente o ajuntamento no campo acadêmico de pesquisadores de diversas áreas e matrizes teóricas para dizerem dos conhecimentos que produziram ou estavam produzindo sobre o Padre Cícero, os beatos e os romeiros. As beatas, os beatos e os romeiros. Falaram para centenas de professores, pesquisadores, outros e estudantes. Fizeram a elegia da academia reunida na cidade de Juazeiro do Norte. O impacto ou a efetividade acadêmica desses simpósios podem ser mensurados no alargamento do interesse dos pesquisadores da URCA, do Brasil e do mundo, sobre questões referentes ao Padre Cícero, ao universo da religiosidade popular, crenças místicas, cultos, seitas, ritos, santos, ao protagonismo das beatas e dos beatos, a construção das identidades sociais em Juazeiro e no Cariri, as questões em torno das memórias e das identidades sociais, os movimentos sociais, a exemplo do Caldeirão, questões em torno do trabalho e da economia e estudos sobre a cidade de Juazeiro. Há de se dizer que o alargamento e a diluição das fronteiras das áreas ou campos do conhecimento, levados a efeito pelos novos paradigmas das ciências humanas e sociais, sobretudo, história, geografia, economia, sociologia, antropologia e psicologia, enfim, das diversas áreas do conhecimento, contribuíram para apurar o interesse dos pesquisadores pelo tema a que fizemos referência. É verdade que, a partir das últimas décadas do século XX, houve uma significativa ampliação dos objetos, dos métodos e dos problemas em torno de todas as áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas. Todavia, postula-se como inegável a contribuição dos simpósios realizados pela URCA para o despertar do interesse dos pesquisadores sobre o Padre Cícero e todos os temas que dele derivam. Ora, o simples fato dos simpósios terem possibilitado o encontro de vários pesquisadores de diversas partes do mundo e desses terem feito a socialização do conhecimento embasam os indicadores dessa contribuição. Contribuição que pode ser objetivamente mensurada no quantitativo de dissertações, de mestrado e tese de doutorado que tematizaram prioritariamente ou secundariamente essas questões e que somente entre os pesquisadores da URCA somam-se as dezenas. Domingos Sávio, Renata Marinho, Paula Jacinto, Ana Cristina, Maria de Lourdes
Ivan Queiroz, Lireida Albuquerque, Núbia Ferreira, Lima Júnior, essa que vos fala e tantos outros mais. Dado o êxito dos simpósios que precederam o que hoje é lançado, houve por bem não mudar o que deu certo. Ensina a história que não se deve mudar o que dá certo, mas adotar uma lógica de continuidade, fazendo-se apenas as inflexões reclamadas pelo contexto. Nessa perspectiva, a 4ª edição pretende atualizar os conhecimentos acerca do tema e ampliar as áreas de reflexão, incorporando dimensões que não compareceram nos simpósios anteriores, nomeadamente os conhecimentos da geografia, da economia, da educação e das artes. Essas áreas se juntarão às que fizeram as reflexões nos 3 simpósios anteriores, a saber, prioritariamente, antropologia, filosofia, teologia, história, psicologia e sociologia. Juntar-se-ão e se atravessarão num diálogo transdisciplinar. Pretende-se fazer uma profícua reflexão sobre Juazeiro do Norte, as pessoas, os fazeres, os saberes, o contexto, os protagonistas que compõem a tessitura. Primeiro, de um fenômeno religioso com seus personagens e seus desdobramentos nos cenários políticos, culturais, sociais e econômicos. Segundo, de uma cidade cuja construção foi argamassada, teve seus pilares e suas cores derivadas das energias do Padre Cícero e, após sua morte, das apropriações que dele se fizeram. Como a cidade está localizada numa região, dela se falará também. Terceiro, de uma configuração social que se pode afirmar diferencia-se de outras por construir uma identidade social a partir de 2 elementos estruturantes, a fé e o trabalho. Com efeito, a fé e o trabalho são marcas identitárias das pessoas desse lugar, Juazeiro. São elementos que perspectivam a conduta das pessoas e compõem essa identidade mensurável nos suportes materiais. Nomes de ruas, milhares de oficinas, produção artesanal, atualização dos rituais de fé do Padre Cícero, reverência à memória de outros ícones da religiosidade popular, etc. Pode-se ainda, no inventário das contribuições dos 3 simpósios, afirmar que o 3º simpósio contribuiu em larga medida para fortalecer as energias motivadoras do processo de reabilitação sacerdotal do Padre Cícero. O 4º simpósio internacional sobre o Padre Cícero, e onde está ele, de certo, dará respostas de matrizes diversas à pergunta instigante. Estará o Padre Cícero animando a economia de Juazeiro do Norte e da região? Sabe-se que a formação das estruturas sociopolítico-econômicas que particularizam o polo centro-nordestino tem como núcleo irradiador a cidade de Juazeiro. Sabe-se de sua relevância no contexto de desenvolvimento da região Nordeste de forma mais ampla. Sabe-se que essas formações e o desenvolvimento econômico são indissociáveis das aglutinações vindas em torno do personagem Padre Cícero. Os fatos históricos a ele relacionados extrapolaram gradativamente o quadro religioso. Com desdobramentos derivados de tal contexto, Juazeiro se converte de pequena vila em fins do século XIX, cuja função era servir de apoio e rancho aos comboios em trânsito entre as principais feiras regionais, em grande centro comercial, industrial e de serviços especializados. Onde está o Padre Cícero? Estará puxando o crescimento populacional de Juazeiro? Sabe-se que a população do vilarejo mais que dobrou por ocasião do milagre e seguiu crescendo. Já em 1950, atingia a cifra de 56.146 habitantes. Os estudos sobre a questão assertivam que o crescimento populacional foi puxado, sim, em primeira instância pelo dinamismo vindo com o movimento das romarias em torno da história do Padre Cícero, que se intensifica anos a fio. Em 2010, a cidade alcança a cifra de quantitativo de 249.939 habitantes, de acordo com o censo de 2010, e as estimativas do IBGE é que hoje está em torno de 305 mil habitantes. Onde estão essas pessoas e o que fazem?
Onde está o Padre Cícero? Estará ele animando os produtores da riqueza material dessa cidade? A relação direta entre a história do Padre Cícero, o crescimento de Juazeiro e o peso econômico que essa cidade assumiu no contexto do desenvolvimento regional tem suas bases, sim, fincadas no movimento religioso. Nesse sentido, as próprias recomendações em torno dos princípios de uma vida digna, pautadas não somente na fé, mas também no conceito cristão do trabalho e no pragmatismo orientador do Padre Cícero, abre aspas, em cada caso uma oficina, fecha aspas, consolidam em Juazeiro um verdadeiro celeiro de artesanato e respectiva comercialização dos bens produzidos. Gênese da vocação de Juazeiro para a atividade industrial e comercial. Todas essas informações econômicas são do professor Lima Júnior, vou dizer. A articulação de regiões lindeiras através dessas atividades econômicas tornaram a cidade o maior centro comercial do interior do Ceará, sendo também o maior núcleo populacional, como já disse, do estado após a capital. Firma-se assim uma conotação de caráter mais amplo às influências exercidas pelo aspecto irradiador de Juazeiro e do papel do Padre Cícero como figura do desenvolvimento do Nordeste sertanejo. A partir dessa irradiação e das proximidades com as cidades de Crato e Juazeiro, se consolida uma conurbação que posteriormente foi o início da criação da região metropolitana do Cariri. Onde estará o Padre Cícero no contexto da região metropolitana? Estará o Padre Cícero contribuindo para o crescimento do PIB de Juazeiro, um dos PIBs que mais cresceram nos últimos anos no Ceará? Ao se considerar o papel econômico da conurbação Crato-Juazeiro-Barbalho, o famoso Crajubá, esse nível o PIB se eleva muito em relação ao restante do interior do Ceará. Em termos de hierarquia urbana, dada pela formulação preconizada nas regiões de influência de cidades, a ocupação da referida conurbação é de capital regional de nível C, segundo a classificação do IBGE, estando no segundo grande nível de hierarquia após as grandes metrópoles nacionais. Desejamos que esteja o Padre Cícero abençoando as pessoas que fazem a URCA. Universidade que reconhece que o município de Juazeiro do Norte é parte importante de sua região geoeducacional. É dizer que nos últimos 7 anos foi exatamente nesse município que a presença da URCA mais cresceu. Foi implantado um novo curso de física e para cá foram transferidos 2 novos cursos criados, o de artes visuais e o de teatro. Acabamos de implantar em Juazeiro o mestrado profissional de física, o primeiro do interior do estado. São ofertados nos campos da URCA nesse município 6 cursos de graduação, 10 em Crato, 4 em Iguatu, 3 em Campos Sales e 2 em Missão Velha. Juazeiro conta com 1.343 universitários, alunos da URCA matriculados nos cursos ofertados aqui. Mais do que o dobro da matrícula que existia em 2007.1 nesses mesmos cursos ofertados aqui. São 2 campi da URCA nesse município, 2 institutos e a Lira Nordestina, sediada atualmente no campus do Pirajá e que em breve irá ocupar uma área nobre do centro multifuncional que a URCA está alugando para ela. Para lá também irá o IPESC. A presença do aparelho físico da URCA em Juazeiro, todavia, não responde pelos benefícios produzidos pela URCA para esse município. O maior benefício está na formação de quadros de nível superior, principalmente para a atuação na escola básica. Não há uma só escola nesse município que não tenha, se não a totalidade, a maioria dos professores formados pelos cursos de licenciatura da URCA. São centenas de estudantes de Juazeiro que estudam na URCA nos cursos ofertados no Pimenta, em São Miguel. Ainda que registrar que foi a URCA que realizou, como já se disse, os 3 grandes simpósios voltados para o entendimento do Padre Cícero de Juazeiro. E agora lança o 4º simpósio, que a memória das energias criadoras do Padre Cícero nos inspire e faça desse um grande simpósio.
Boa noite a todos. Quero aproveitar e pedir desculpas para cumprimentar o meu colega Marcos Eliano, diretor da Fundetec, que eu olhei tanto e esqueci de cumprimentar. Boa noite.